Então, boa noite a todos. Hoje é a nossa última aula. Hoje nós vamos fechar o conteúdo. Vamos falar de tutela, curatela e de guarda especial, que é diferente um pouquinho daquela guarda que nós temos, que os pais têm com relação aos filhos. Então, hoje nós vamos encerrar o nosso conteúdo programático do semestre. Fechamos, então, certinho, sem problema nenhum, mas de toda forma, amanhã eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês, provavelmente amanhã cedo, então uma lista de exercícios com o gabarito, ok? E vou fazer até a sexta-feira, eu prometo, eu vou colocar um vídeo com a correção de alguns desses exercícios de revisão, tá bom? Vou fazer uma aula extra com esses exercícios de revisão. Vou responder eles 5, 6 exercícios para tentar falar de todo o conteúdo com essa aula extra para vocês. Aí vocês só assistam. Quem quiser também, fica à vontade, assiste. Quem não quiser, também não precisa, não é obrigatório, mas vou fazer isso para acrescentar uma aula de revisão, já que nós terminamos o conteúdo hoje e a prova já é na semana que vem. Não teríamos, então, essa aula extra. Sim, eu vou corrigir as petições, mas aí isso eu faço individualizado, tá, Rebeca? Eu vou, conforme eu for recebendo as petições, eu não prometo que eu vou entregar hoje, nem amanhã, nem essa semana, mas assim que eu for corrigindo, eu já vou enviando para vocês com o que você acertou, o que você errou, que nota você, por exemplo, tiraria numa prova valendo 6, que nota você tiraria com aquela sua petição. Então, eu faço com os alunos de prática, eu também faço isso, eu respondo cada uma, aponto, escrevo de vermelho lá na sua petição mesmo, o que você errou, o que você não errou, tá bom? O que podia melhorar. Então, eu faço isso, não se preocupe. Eu vou fazer isso ao longo da semana e a semana que vem também, que é a semana de prova. Então, vocês podem ficar tranquilos com relação a isso. Eu quero combinar também com vocês a quantidade de questões que nós vamos fazer na prova. Vocês querem quantas questões? 6, 10, uma? Não, uma não dá. 6, 10, 12, 15, 6, 10, tá? Entre 6 e 10, é isso? Entre 6 e 10. 10 questões, tá bom para a prova? 10 questões, 6. Galera, vamos. Só tem 2 votos aqui, tá? Para também não fazer uma prova muito cansativa. Melhor 10 que distribui, isso mesmo, né? 10 que distribui melhor a nota, tá bom? Então, aí 10, tá? Tivemos 2 votos favoráveis a 10, só a Ludmila ali com 6. Ludmila, só você com 6, não deu. 10 questõezinhas. Então, a prova vai ter 10 questõezinhas, no mesmo esquema que vocês fizeram na prova passada, de escolher a questão, tá bom? Você já vai sair da prova com a sua nota, então você já sai da prova sabendo quanto que você tirou, você já soma a sua nota da atividade extra, que eu vou te passar, o quanto você tirou na sua atividade extra, que era a petição, você soma, você já tem a sua nota do bimestre, ok? Quem ficar para a prova de recuperação, lembrar o nosso novo calendário com relação às provas substitutivas, ok? Quem também perdeu a primeira prova, lembre-se que tem que fazer a prova substitutiva. Se você quiser melhorar a sua nota, achar que a sua nota não foi boa o suficiente, me manda um e-mail também para você poder fazer a sua prova substitutiva. Combinado? Então, no mais, quem ficou de recuperação, provinha substitutiva, conforme o nosso novo calendário. Ok? Combinado? 10 questões e semana que vem, então, nossa prova começa às 7h15 e você vai ter até às 10 horas para terminar a prova naquele mesmo esquema que nós fizemos na semana passada. Você começa a prova às 7h15 e termina a prova até às 10 horas. Se você começar às 7h15, você vai ter aí 2 horas e 45 minutos para fazer. Se você começar a prova 9 horas, você só vai ter 1 hora para fazer a prova, tá bom? Então, levem isso em consideração. A prova, ela vai abrir às 7h15 e vai encerrar
às 10 horas. Combinado? E hoje nós vamos, então, terminar o nosso conteúdo, fechar direito de família, e nós vamos falar daqueles institutos assistenciais, que são a curatela, a tutela e a guarda especial, ok? Como sempre, eu fiz aqui uma apresentaçãozinha no PowerPoint, né, que é o nosso quadro digital, ok? E vamos falar, então, um pouquinho desses nossos institutos, e não fiz nenhum negocinho aqui, dos nossos institutos assistenciais, que são esses institutos jurídicos que foram criados para proteção da pessoa, tá bom? Então, a proteção da pessoa e do patrimônio dessa pessoa. Nós temos, então, 3 institutos assistenciais. A tutela, que está lá no artigo 1728 a 1766 do Código Civil. Nós temos a curatela, que está no 1767 até o 1783, e nós temos a guarda, que está, essa guarda especial, que está prevista, que está prevista lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? A partir lá do artigo 33. Combinado? Eu vou ter que parar aqui, deixa eu ligar aqui o meu aplicativo, que aí eu não preciso parar mais as nossas apresentações. Esse material eu vou colocar lá no Moodle para vocês também, então não se preocupe com relação a isso. Pronto, agora não vai ter mais problema. Aqui nós temos de lembrar que esses institutos assistenciais, embora eles tenham sido criados para proteger o conteúdo patrimonial de determinada pessoa, ele também visa a proteção máxima do ser humano. Então, nós vamos ter, de um lado, aqui nesses institutos assistenciais, um conteúdo patrimonial, porque a ideia inicial é você proteger o patrimônio daquela pessoa, mas nós vamos ter também essa proteção máxima à dignidade da pessoa humana. Então, sempre que você for estudar esses institutos, tutela, curatela e guarda especial, você tem que levar em consideração que esses institutos, eles estão preocupados, de um lado, com o patrimônio que aquela criança possui, tá bom? E também com resguardar a dignidade da pessoa humana. Então, a proteção máxima do ser humano. Então, sempre esse conteúdo patrimonial vai estar relacionado com tutela, curatela e guarda especial. E aqui eu trouxe uma introduçãozinha para nós lembrarmos quem são os absolutamente incapazes, quem são os relativamente incapazes e como ficou a situação das pessoas com deficiência após a entrada em vigor do Estatuto do Deficiente, tá bom? Da pessoa portadora de deficiência. Quem são os absolutamente incapazes? São todos aqueles menores de 16 anos, certo? Então, os absolutamente incapazes são todas as pessoas menores de 16 anos. Combinado? Quem são os relativamente incapazes? São os maiores de 16 anos e menores de 18 anos, ok? Os pródigos, quem são os pródigos? Aquele que gasta, né? Tudo que tem, gasta, ok? Ele não consegue economizar, ele não consegue ter nada. Ele é compulsivo em gastar suas propriedades. Os ébrios são os alcoólatras, tá bom? Os alcoólatras e os viciados. Então, nós temos esses 4 grupos como relativamente incapazes. Com a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, os deficientes físicos, eles saíram do rol de relativamente incapazes.
Então, não importa o grau de deficiência da pessoa, ela não é mais relativamente incapaz, tá bom? Por quê? Porque antes uma pessoa que era cadeirante era considerada incapaz. Mas aquela pessoa, ela tem consciência da sua plena capacidade civil. Ela trabalha, ela anda para cima e para baixo, pode ser de ônibus, de carro, o que for, ela tem autonomia, ela vive numa casa. Então, essa pessoa que às vezes é cadeirante, ela não deixou de perder sua plena capacidade intelectual, ela consegue se representar numa audiência. Então, com base nessas situações, como a legislação incluía toda essa quantidade, todos os deficientes num rol de relativamente incapazes, o que nós tivemos também com o Estatuto da Pessoa com Deficiente? Nós tiramos todos e quaisquer deficientes do rol de relativamente incapazes, inclusive aquelas pessoas que não possuem discernimento total para a vida, ok? Então, o que nós temos hoje com relação ao deficiente, a pessoa portadora de deficiente? Nós vamos ter a tomada de decisão apoiada. Significa que naqueles contratos jurídicos mais complexos, naquilo que envolve uma relação patrimonial maior, essa pessoa portadora de deficiência, ela vai ter alguém para auxiliar, não vai ter ninguém para representá-la ou assisti-la, ok? Então, vamos lembrar dessas diferenças que nós temos, então, com relação aos absolutamente incapazes, que são todos aqueles menores de 16 anos, e os relativamente incapazes, que são aqueles maiores de 16 anos, menores de 18 anos, pródigos, alcoólatras e viciados em drogas, ok? Porque hoje a pessoa com deficiência, então, ela tem plena capacidade civil. Ela pode casar, ela pode constituir união estável, ela pode decidir sobre o seu planejamento familiar, tá bom? Ela pode adotar ou ser adotada, ela pode ter as mesmas oportunidades que as demais pessoas. Hoje eu até vi uma informação interessante, né? Que não é o deficiente que tem que se adaptar à sociedade, mas é a sociedade que tem que se adaptar a ele, ok? Então, nós temos de promovê-los e dar a eles condições para que eles participem de igual para igual, ok? Então, as pessoas com deficiente, com a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, saiu desse rol de relativamente incapazes e tornou uma pessoa com capacidade civil plena, ok? As decisões mais complexas, principalmente de cunho patrimonial, que envolvem muito dinheiro ou uma parcela significativa dos bens dessa pessoa, aí sim nós vamos ter essa tomada de decisão apoiada, ok? Então, vamos lá falar dos nossos institutos assistenciais. O primeiro é a tutela. Eu disse para vocês agora que tutela, curatela e guarda especial, eles têm a ver com questões patrimoniais. Então, a tutela vai ser a administração dos bens patrimoniais dos menores, sejam absolutamente incapazes ou relativamente incapazes. Então, a tutela é a administração dos bens patrimoniais de menores, tá bom? De crianças que não completaram 18 anos. Então, a intenção da tutela é pegar o tutor e esse tutor, ele vai cuidar dos bens dessa criança, desse pupilo, desse tutelado. Na tutela, nós vamos ter o menor de idade, o menor de 18 anos. Não confundir tutela com representação
nem assistência, tá bom? A tutela é um instituto assistencial, ok? Que tem como função cuidar dos bens patrimoniais do menor, seja menor de 16, menor de 18 anos. Quando que a tutela vai acontecer? Quando o menor de 18 anos ele fica órfão, ok? Ou quando os pais ou um dos pais falece e o outro pai perde o poder familiar, ok? Então nós vamos ter a tutela quando a criança menor de 18 anos fica órfão ou os pais perdem o poder familiar. Poder familiar, nós vimos na semana passada, é o poder que os pais têm sobre os filhos, inclusive para administrar os bens dos filhos. Ok? Então, na ausência dos pais, seja pelo falecimento, ou seja, pela perda do poder familiar, o Estado vai nomear alguém para ser tutor, para gerir os bens desses menores, ok? O que é a representação? A representação é a substituição, vamos colocar entre aspas, tá bom? Vamos colocar aqui uma substituição, tá? Da capacidade civil plena do menor de 16 anos. Então, por exemplo, o meu sobrinho, ele tem 15 anos. Se ele precisar demandar algo na justiça, ele vai ser representado pelos pais dele, ok? Então, ele é menor de 16 anos, ele pode ajuizar uma ação? Não, tá? Mas se ele precisar ajuizar uma ação, ele precisa de um representante, porque ele ainda não tem a capacidade civil plena. Então, o representante vai suprir essa ausência de capacidade civil plena dele. Na assistência, é a mesma coisa que a representação, só que para maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Na assistência, o assistente ele vai simplesmente ratificar aquilo que o menor, o relativamente incapaz, tem a dizer. Ok? Então, isso é diferente de tutela. Eu posso ter um representante para um menor e também ter um tutor para esse menor. Ok? Eu posso ter pessoas distintas na tutela e também na representação. Tá? Mas, normalmente, o tutor, ele também, nós vamos ver, ele também pode representar aquele menor. Mas não é obrigatório. Eu posso ter, então, um representante que vai suprir essa ausência de capacidade civil plena do menor e também vou ter um tutor que vai administrar os bens desse menor. Ok? Então, como eu disse para vocês, nós temos duas partes na tutela. O tutor, que é aquele que vai gerir, que vai administrar os bens do menor, ok? Esse é um encargo pessoal, então, a tutela, ela só é para uma pessoa e ela é indivisível. Eu não posso ser tutor pela metade. Ou eu sou tutor de todos os bens, ou eu não sou tutor. Tá bom? Então, é algo que é pessoal. O tutor, ele é uma pessoa que vai administrar os bens e ele vai administrar esses bens de forma geral. E nós temos o tutelado ou pupilo, que é o menor de idade, menor de 18 anos, que tem os bens a serem administrados pelo tutor. Ok? A classificação da tutela, ela se dá somente com relação à origem. Quando que surge a tutela e quem vai ser escolhido como tutor, ok? Pode ser uma tutela testamentária, quando, por exemplo, eu faço meu testamento
E aí, lá no meu testamento, no meu codicilo, eu falo, olha, no caso do meu falecimento, antes que meu filho, tá bom? Antes que o meu filho atinja a maioridade, eu quero que essa tutela seja cumprida pelo fulano de tal. Então, ali eu estou indicando quem vai ser o responsável por cuidar do meu filho, caso eu faleça e ele seja ainda menor de 18 anos, ok? Na tutela testamentária, deve existir uma concordância entre os genitores, ok? Eu não posso indicar alguém para ser tutor do meu filho sem a concordância do meu genitor, sem a concordância do meu genitor, não, sem a concordância do outro genitor daquela criança, porque o outro genitor também detém o poder familiar. Então, eu não posso fazer essa tutela testamentária sem o acordo, sem a autorização do outro genitor, ok? Então, a primeira forma de tutela é a tutela testamentária, que pode se dar tanto por testamento como codicilo. E ela vai ocorrer em que situação? Quando eu indico lá no meu testamento, ou meu marido e eu indicamos lá no testamento de cada um, quem vai ser o tutor dos nossos filhos, caso, quando nós falecermos, eles ainda não tenham atingido a maioridade. Ok? Então, isso é tutela testamentária. A tutela legítima é a outra forma que nós temos, ela ela vai ocorrer quando eu não indicar quem for o tutor do meu filho, mas o juiz, quando for determinar essa tutela, ele vai obedecer uma ordem prevista lá no Código Civil, tá bom? É quando eu não deixo, então, um tutor nomeado, então o juiz, ele vai escolher as pessoas que estão lá no rol do 1731 do Código Civil, que vai falar o seguinte: primeiro, quem vai cuidar dessa criança? Alguém que esteja na linha ascendente. Então, na ausência dos pais, quem vai cuidar dessa criança? Os avós. Tá bom? Então, na ausência dos pais, quem vai ser o tutor dessa criança? Os avós. Mas os avós também não tem os bisavós. Então, os bisavós, eles vão ser os tutores dessa criança. Ok? Na falta da nossa linha ascendente, nós vamos para os colaterais. Tá bom? Primeiro, quem está na nossa linha colateral, que é nosso parente em segundo grau? Os irmãos. Então, os irmãos, que são os nossos colaterais de segundo grau, tá bom? Eles vão ser responsáveis pela tutela. Qual irmão? O mais velho para o menor, ok? Então, é sempre do mais velho para o menor. Se o mais velho for maior de idade e não tiver nenhum ascendente, o tutor vai ficar por conta desse irmão mais velho, ok? Então, nós vamos começar pelos ascendentes, quem está na linha ascendente. Se não tiver ninguém na linha ascendente, nós vamos para os colaterais até terceiro grau, começando pelos irmãos. Tem irmãos? Não. Se não tem irmão, nós vamos para tios, ok? Não tem irmão, nós vamos para tios. Combinado? 1, 2, 3, tios. Isso mesmo. Tá bom? Então, nós vamos até os tios. Professora, e se não tiver ninguém para cuidar dessa criança? E se não tiver tios? Vamos lembrar lá do Batman, não é?
Batman, coitado do Batman, né? O Bruce Wayne, ele perdeu novinho os pais. Ele tinha ele tinha avós? Não. Ele tinha irmãos? Não. Ele tinha tios? Não. Quem que ficou cuidando do Bruce Wayne? O Alfred. Não, eu vou falar isso daqui a pouco, tá, Wagner? Calma, que eu já vou falar isso, tá? Já vou falar das escusas. Você não é obrigado a ser tutor, tá bom? Você não é obrigado. Mas aqui eu estou falando no caso de não ter tutor. Se eu não tenho um irmão que possa ser tutor, se eu não tenho, primeiro, avós que não podem ser tutores, bisavós que não podem ser tutores, eu não tenho irmãos que podem ser tutores, eu vou para os tios. Os tios podem ser tutores? Não, professora, não tem ninguém. O Bruce Wayne não tem ninguém. Quem que vai ser o tutor do Bruce Wayne? Tá bom? Vai ser alguém indicado pelo juiz, ok? Se não tiver um testamento indicando quem será o tutor dos filhos menores, se nós não tivermos ali na ordem legítima, na ordem do 1731 do Código Civil, se nós não tivermos aquelas pessoas, ou aquelas pessoas não quiserem e não puderem, o juiz vai escolher alguém de idoneidade moral, ok? E que resida próximo, no mesmo domicílio que a criança, que o menor de idade, e vai nomeá-lo tutor, ok? E vai nomeá-lo tutor dativo, tá bom? E vai nomeá-lo, então, tutor dativo. Beleza? Então, na ausência de um testamento dizendo quem vai ser o tutor, na ausência de pessoas que estejam presentes lá no 1731, o juiz vai escolher, ok, alguém para ser esse tutor. Combinado? Quem não pode ser tutor? O 1735, ele vai estabelecer primeiro quem não pode ser, ok? Quem não pode ser tutor? Vocês acham que um pródigo, ele pode ser tutor de uma criança? Imagina um pródigo. O pródigo consegue administrar os seus próprios bens? Não. Então, o pródigo não pode ser tutor. Um menor de idade pode administrar seus próprios bens? Também não. Então, ele não pode ser tutor. Ok? E lá no 1735, então, vai falar as outras pessoas que não podem ser tutores. Aqueles que, no momento de lhe ser deferida a tutela, se acharem constituídos em obrigações para com o menor, ou tiverem que fazer valer direitos contra eles, ou contra os pais, filhos ou cônjuges tiver demanda contra o menor. Então, qualquer pessoa que tiver uma demanda judicial contra, naquele momento, contra o menor ou os genitores do menor, não podem ser tutores. Os inimigos do menor, meu Deus, gente, quem tem inimigo? Quem é inimigo de um menor, não é? Então, os inimigos do menor ou de seus pais, tá bom? Ou que os pais tenham deixado por escrito de que tais pessoas não serão tutoras, então essas pessoas estão automaticamente excluídas da tutela. Os condenados por crime de furto, roubo, estelionato, falsidade contra a família ou contra os costumes, tá bom? Que não tenham ainda cumprido pena, também não podem ser. As pessoas de mau procedimento, então esquece, né? Nenhum político pode ser tutor, não é assim? As pessoas com mau procedimento ou falhas de probidade, ok? Elas também não podem ser tutoras. E aqueles que exercem funções públicas incompatíveis com a boa administração da tutela. Por exemplo, um juiz, um promotor de justiça
ou um delegado de polícia, ok? Essas pessoas também não podem ser tutoras. E quem pode simplesmente chegar e falar assim, eu não quero ser tutor? Mulheres casadas. Eu até brinquei aqui, né? Machistas não passarão. Tá? Por que isso? Porque antigamente nós tínhamos no Código Civil ainda um viés muito machista de que mulheres tinham menos direitos que os homens, então que uma mulher casada não poderia ser tutora se ela não tivesse, por exemplo, a autorização do marido. Então, antigamente tinha essas coisas, não é? E o código, infelizmente, ele manteve esse posicionamento machista. Também vale para os maiores de 60 anos. Os maiores de 60 anos, eles podem simplesmente falar, eu não quero ser tutor, sem nenhuma justificativa, tá? Mas a doutrina mais moderna, ela também tem visto isso como um ato de discriminação. Porque quando você coloca que o maior de 60 anos, ele não pode ser tutor, você está o enquadrando numa pessoa que vai viver pouco ou que não tem capacidade de administrar seus próprios bens. Então, isso ainda é uma posição preconceituosa, que a doutrina mais moderna, ela tende a rechaçar esse posicionamento, tá bom? Então, a doutrina mais moderna entende que essas escusas com relação à mulher casada e os maiores de 60 anos deve ser alterada, tá? Aqueles que também têm muitos filhos, aqueles que não pensam no meio ambiente e têm, por exemplo, 3 filhos ou mais, eles já têm uma carga de responsabilidade muito grande. Então, o legislador entendeu que uma pessoa que já tem 3 filhos para cuidar, 3 ou mais filhos, ela pode simplesmente falar: eu não quero ser tutor dessa criança, tá bom? Basta informar, eu tenho mais de 3 filhos e eu não quero ser tutor, ok? Aqueles também que estão naquele momento passando por alguma enfermidade grave, transmissível, também não é aconselhado. Aqueles que habitam em local longe da residência do menor, isso dificulta a tutela, então também é uma escusa. E o mais importante, não é? Quem não é parente não é obrigado. Então, o estranho, ele pode recusar a tutela, tá bom? Mas aí voltamos para a pergunta do Wagner, mas isso independe da vontade do possível tutor? Então, Wagner, você tem essas hipóteses em que você não pode ser tutor e você tem as hipóteses em que você pode se eximir de ser tutor. Simplesmente, se chegar lá em você, você pode falar, olha, eu não quero ser tutor porque eu tenho mais de 3 filhos. Então, tá bom? Então, nessas hipóteses, você não precisa justificar a sua escusa. Mas, como a tutoria, ela pressupõe como, como a nossa sociedade hoje ela é pautada na solidariedade, espera-se que os parentes, principalmente os parentes mais próximos, tá bom? Eles sejam responsáveis pelos menores que estão em condições mais vulneráveis, os menores que estejam sem os pais, sem esse poder familiar. Então, espera-se, com base na solidariedade, que os parentes mais próximos, os ascendentes, na ausência dos ascendentes, os irmãos mais velhos, ou os tios, que esses parentes mais próximos, tios, sobrinhos também entram, né? Sobrinho é seu parente de terceiro grau. Então, que esses parentes mais próximos, eles tenham o cuidado com relação àquele menor vulnerável, tá bom? Então, e se eu não quiser de jeito nenhum, você vai ter que, você é parente, digamos que você não queira de jeito nenhum. Você é obrigado? Não, mas você vai ter que informar ao juízo o motivo dessa sua escusa, tá bom? E você tem quanto tempo para fazer isso? 5 dias. Você vai ter 5 dias para apresentar escusas,
motivos pelos quais você não deve ser nomeado tutor, assim como você tem 5 dias para prestar o compromisso da tutela, ok? Então, espera-se num ente familiar que é pautado pela solidariedade de que os parentes mais próximos sejam responsáveis pela administração dos bens desse menor. Mas olha lá, tutela não é representação. Tutela é um trabalho, tá bom? Administrar os bens alheios é um trabalho. E o tutor pode e deve ser recompensado pelo trabalho que ele exerce. Ele pode estabelecer um preço pela administração daqueles bens, ok? Olha, eu tenho aqui o meu sobrinho, então, ficou órfão, tadinho, mas os pais eram muito ricos, eles deixaram aqui muitos patrimônios, 20 casas, 10 carros, ações, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Eu posso cuidar dos bens, gerir os bens do meu sobrinho, mas eu vou cobrar um salário mínimo por mês para fazer isso. Você pode fazer isso? Pode. Aí o juiz vai determinar se esse valor é compatível com o mercado ou não. Ok, Wagner? Então, você não está fazendo um trabalho grátis, você vai receber por aquele trabalho, tá bom? Então, a tutela pressupõe que você vai exercer uma atividade, e essa atividade é remunerada. Ah, professora, mas e se o meu sobrinho não tiver nada? Bem, se o seu sobrinho não tiver nada, ele não vai ter uma tutela. Se o seu sobrinho não tem nada, o máximo que você vai ter é a guarda especial dessa criança. Ok? Tutela vai existir quando nós tivermos bens. Ok? Tutela, ela existe quando você tem bens para serem administrados. Se não existem bens a serem administrados e há um menor de idade, você pede a guarda dessa criança. Ok? Você pede a guarda, já que não tem bens a administrar, a guarda vai te conferir o poder familiar sobre aquela criança. Ok? Quais são, então, as incumbências do tutor? O tutor pode tudo? Depende, tá bom? O tutor, então, vai ser responsável pela educação dessa criança, escolher onde essa criança vai estudar, pagar a escola desse menor, tá bom? Vai defender essa criança e prestar alimentos a essa criança, ok? Vai reclamar em juízo para que sejam tomadas as providências necessárias para a correção do menor. Por exemplo, o menor está agredindo os outros, ele está violento, ele fugiu de casa, ok? Cumprir todos os deveres que normalmente cabem aos pais, tá bom? Então, ele vai cumprir todos os deveres que cabem aos pais, se essa criança for menor de idade. Porque se ela for menor de 12 anos, porque se ela for maior de 18 anos, ela vai ser consultada sobre a escolha daquele tutor, ok? Ele também vai administrar os bens desse tutelado e vai representar essa criança até fazer 16 anos, e a partir dos 16 anos até os 18, ela vai assistir essa criança com relação à plenitude dos direitos civis. Ok? Então, as incumbências do tutor, elas estão previstas lá no 1740 e dizem respeito àqueles direitos e aqueles deveres que caberiam aos pais de uma criança. Tá bom? Aos pais de uma criança. E quem vai fiscalizar o tutor? Quem fiscaliza o tutor é o que nós chamamos de pró-tutor. Ok? O pró-tutor é quem vai fiscalizar se o tutor ele está cumprindo com seus deveres. Ok?
Além disso, na tutela, nós vamos ter a necessidade de uma caução. O que é essa caução? Digamos, então, que a criança tenha ficado órfã e ela tem lá o Bruce Wayne, tá bom? O Bruce Wayne tem muitos milhões. Então, a criança ela vai herdar muitos milhões, não é verdade? O Bruce Wayne, rico, é uma das pessoas mais ricas lá de Gotham City, não é assim? O Bruce Wayne, então, ele herdou lá com a morte dos pais dele muitos milhões. Quem vai cuidar, quem vai administrar esses bens do Bruce Wayne? Vai ser o tutor. Lá no caso do Bruce Wayne, foi o Alfred. O Alfred, ele precisa dar uma caução, deixar bens em garantia, bens próprios, seus próprios bens em garantia de que ele vai zelar com os bens daquela criança. Ok? Então, na tutela, você recebe por aquele serviço. Ok? Você recebe. Mas, em compensação, você tem que deixar seus próprios bens como garantia de que você não vai, por exemplo, dilapidar o patrimônio daquela criança. Ok? Essa caução, ela pode ser afastada pelo juiz se aquela pessoa que for cuidar do menor, ela é uma pessoa considerada de boa índole. Não, Davidson, não precisa, tá bom? Não precisa. Mas o tutor, ele vai. O Davidson fez uma pergunta interessante. O valor dos bens tem que ser equivalente ao valor dos bens tutelados? Não. Mas ele precisa deixar bens próprios para garantir qualquer problema que tivermos com a herança do menor. Ok? Mas você vê que esse valor não precisa ser igual, que o juiz pode simplesmente afastar essa caução. A avó, por exemplo, vai ser tutora dos menores, ok? A avó vai ser tutora dos menores. A avó vai precisar, se for, digamos, uma cidade pequena, a avó vai precisar prestar uma caução para cuidar dos bens do neto? Não, pressupõe que a avó ela vai cuidar com a melhor das intenções dos bens dos netos. Aí o juiz pode entender que não é necessária caução no caso da avó, dos irmãos ou dos tios que vão cuidar do menor de idade, ok? Mas digamos que seja um tutor dativo, uma pessoa que não é conhecida da família, uma pessoa, já que aquela criança ninguém serviu, ok? Porque se o valor dos bens que ele for administrar for muito maior do que o patrimônio, nem adianta calção, não é, Wagner? Então, quando nós temos, por exemplo, um tutor dativo e a idoneidade desse tutor não é conhecida, aí o juiz pode determinar a calção, tá bom? Mas o tutor, ele também responde pelo aquilo que nós chamamos de responsabilidade objetiva, indireta ou impura. Significa que o tutor, se ele agiu com culpa ou dolo com relação aos bens do tutelado, ele vai responder judicialmente, ok? Mas aqui nós vamos ter que provar que o tutor agiu com dolo, tá bom? Ele agiu com a intenção de prejudicar os bens daquela criança, daquele menor de idade. Imagine o seguinte: o tutor ele tem que administrar os bens daquela criança, certo? Aí a criança está com o dinheiro parado na poupança. Aí ele pensa o seguinte: olha, a criança está com o dinheiro parado aqui na poupança, a poupança está rendendo muito pouco, eu vou colocar aqui num CDC a longo prazo, porque esse CDC aqui a longo prazo, a previsão é render o dobro da poupança, então é muito mais vantajoso para a criança. Aí ele vai lá, pega o dinheiro da poupança e coloca nesse CDC. Aí dá uma quebra geral e o CDC, vai para metade do que pagava a poupança. Ok? Ele agiu de má fé? Ele agiu com interesse de prejudicar aquele menor?
dilapidar o patrimônio desse menor? Não. Então, nesse caso, ele não vai responder pelos prejuízos causados. Agora, imagina o seguinte, olha só, o fulaninho, aqui, o meu pupilo, ele tem 100 mil reais parado, eu vou fazer uns negócios aqui, eu vou aplicar esse dinheiro na bolsa, ele nem vai ficar sabendo, aí depois eu devolvo o dinheiro para a poupança e eu fico com lucro. E aí a bolsa quebra, pá, perdeu todo o dinheiro da criança. E aí ele responde, sim, mas você vai ter que comprovar que ele agiu com a intenção de prejudicar os interesses do menor, ok? Então é isso que nós vamos chamar de responsabilidade civil objetiva, indireta ou impura. Eu já falei isso aqui para vocês com relação à responsabilidade civil. Nós temos dois tipos de responsabilidade civil: a responsabilidade civil objetiva e a responsabilidade civil subjetiva. Na responsabilidade civil objetiva, eu não preciso comprovar a culpa do agente. Na responsabilidade civil subjetiva, eu preciso comprovar que o agente agiu com culpa ou dolo. E aí, culpa você vai incluir imprudência, imperícia e negligência. Ok? Então, na responsabilidade subjetiva, aí sim, na responsabilidade subjetiva, nós teremos que comprovar a culpa e o dolo. Mas aqui na tutela, nós vamos ter uma responsabilidade objetiva. Por quê? Por que objetiva? Porque a função do tutor é administrar com zelo os bens do tutelado. Mas por que ela é indireta ou impura? Porque eu tenho de comprovar que esse tutor agiu com culpa ou com dolo. Ok? Então, cuidado quando você for tratar de tutela, você for processar o tutor. A responsabilidade dele é objetiva, mas é objetiva indireta ou impura. Porque, embora ele seja responsável por todos os atos praticados com relação aos bens daquele menor, você precisa, para que ele pague os danos causados, você precisa comprovar ali essa culpa ou esse dolo em relação aos atos praticados. Tá bom? O tutor presta contas? Presta. Ele deve fazer um balanço anual para o juiz dos bens da criança e a cada 2 anos uma prestação de contas integral. Tudo que ele gastou, tudo que ele comprou para a criança, tá bom? Quanto que ele recebeu, quanto que o dinheiro da criança rendeu, tá bom? Então, todo ano ele faz um balanço, olha, no final do ano passado a criança tinha 100 mil. Esse ano, depois de fazer todos os pagamentos, todos os investimentos, tudo, a criança tem 98 mil, ok? Ele faz isso todo ano. Mas a cada 2 anos ele faz a prestação. No dia tal eu tirei tanto para comprar não sei o quê, está aqui o recibo. No dia tal eu tirei tanto para me pagar, está aqui o meu recibo. No dia tal eu paguei a escola da criança anual, está aqui o recibo, ok? Então, a cada 2 anos, ele faz uma prestação de contas para o juiz. O juiz que o nomeou tutor também é aquele que vai analisar as contas dessa criança. Ok? E quando nós vamos extinguir essa tutela? Quando a criança fizer 18 anos ou for emancipada, quando essa criança obter para ela poder familiar, como assim? Ele virou pai ou ela virou mãe, ela passa a ter poder familiar sobre outra pessoa. Então, ali, a tutela em relação ao tutor se encerra. Termo final da tutela, às vezes o juiz determina, por exemplo, olha, você vai ser tutor dessa criança por um período de 2 anos.
Terminou o prazo de 2 anos, encerra aquela tutela, ok? Também pode ocorrer, por exemplo, em caso de uma escusa legítima, digamos que o tutor está lá cuidando da criança, bonitinho, bonitinho, a mulher dele fica grávida e nascem trigêmeos, ok? Nascem trigêmeos, agora ele tem uma responsabilidade muito maior. Ele não pode mais despender do tempo que ele tinha com relação àquele outro menor, então ele tem uma escusa legítima. Então ele pode ir lá informar para o juiz que agora ele tem 3 filhos e ele não pode mais ser tutor. Ou a mulher casou, ó, doutor, agora eu casei, eu tenho que cuidar da minha família, sabe como é? A minha família é mais importante para mim. Também pode ter essa escusa legítima. Ou quando o juiz determina a remoção desse tutor. Digamos que o juiz está lá na prestação de contas e percebe que todo mês estava rolando um saque da conta do menor. E esse saque não foi comprovado para que ele servia. O tutor, então, estava sacando dinheiro da conta do menor. O juiz pode, então, destituir esse tutor da tutela. Ok? Alguma dúvida com relação à tutela? Alguma dúvida com relação à tutela? Então, a tutela, vamos recapitular. A tutela, ela vai ocorrer quando nós temos menores de 18 anos, ok? E não emancipados, que perdem, que ficam órfãos, ou que os pais perdem o poder familiar. Então, a tutela, ela vai existir no caso de menores de 18 anos não emancipados, quando esses menores ficam órfãos ou seus pais perdem o poder familiar e essa criança tem bens que precisam ser administrados. Sim, Bárbara, nesses últimos casos é indicado um novo tutor, tá bom? Terminou a tutela, olha, você vai ser tutor por 2 anos, vai encerrar ali, o juiz vai determinar outro tutor se aquela criança não fez ainda 18 anos ou não foi emancipado, tá bom? A escusa legítima, olha, tive 3 filhos, não posso mais cuidar, o juiz vai indicar outra pessoa até o menor ser ou emancipado ou maior de 18 anos. E no caso da remoção pelo juiz também, o juiz vai nomear uma outra pessoa para cuidar dos bens dessa criança, tá bom? Então, a tutela, ela vai existir quando nós tivermos menor de 18 anos não emancipados, que ficaram órfãos ou que os seus pais tenham perdido o poder familiar, ok? E que nós tenhamos bens para serem administrados. Então, neste caso, nós teremos a tutela, beleza? E o que é a curatela? O que é a curatela? Vamos imaginar, se a tutela é para o menor de 18 anos, que tem bens para serem administrados, que ficaram órfãos, ou que os pais perderam o poder familiar, o que vai ser a curatela? A curatela também é um instituto assistencial que vai defender os interesses, sejam patrimoniais ou qualquer outros interesses do maior de 18 anos, mas que por determinado motivo esteja incapacitado. Ok? Então a curatela ela vai existir, tá bom? Esse instituto, que é um instituto assistencial, vai existir para resguardar os direitos, os deveres, o patrimônio do maior de idade que, por algum motivo, ficou incapacitado. Tá bom? O maior de idade, ele é ébrio, ele é alcoólatra, tá bom? Ou ele ficou doido, ele está gastando tudo da família, mas ele é maior de idade. Mas ele está gastando tudo, pródigo. Então, você vai fazer uma curatela. É aquilo que nós chamávamos antigamente, que está caindo em desuso, de interdição. Ok?
Então, a curatela nada mais é do que a interdição. Nós vamos interditar aquela pessoa, porque ela não está nas suas faculdades mentais, ela não consegue, naquele momento, responder pelos seus atos. Mas aquela pessoa é maior de idade. Ela é maior de 18 anos. Tá bom? Ela deveria ter plena capacidade civil, mas que por algum motivo ela não esteja. Ok? Aí a Maria Helena Diniz, ela vai trazer um conceito bem interessante, porque é curatela. Então, é um instituto de direito assistencial para a defesa dos interesses de maiores incapazes, havendo o encargo público cometido por lei a alguém para reger e defender uma pessoa e administrar os bens desses maiores incapazes, que por si só não estão em condições de fazê-lo, seja em razão de enfermidade ou deficiência mental. Ok? Então, nesses casos, nós poderemos interditar essa pessoa. Por que eu falo interditar? Porque esse termo ele está sendo muito criticado na doutrina moderna, ok? Esse termo interdição. Então, é mais interessante você falar em curatela. Esse é o termo correto. Na curatela, nós vamos ter o curador e o curatelado, também chamado de interditado, que vão ser os ébrios, então, os alcoólatras, mas não é aquela pessoa que bebe todo dia à noite, não, tá, gente? Cuidado com esse ébrio habitual. São aquelas pessoas que bebem o tempo inteiro, ok? Os viciados em drogas, as pessoas que por uma causa transitória ou definitiva não puderem exprimir as suas vontades e os pródigos, ok? Então, a curatela vai existir no caso, por exemplo, do marido que ficou doido. O marido ficou doido, tá bom? Ele não tem condições de exprimir as suas vontades. Ou, por exemplo, o marido entrou, a esposa entrou numa depressão profunda, ela não consegue mais exprimir a sua vontade, está fazendo tratamento, já está numa situação de profundo abatimento, não sai mais de casa, tá bom? O marido pode, então, entrar com esse pedido de curatela para que ele, por exemplo, ou outra pessoa, seja nomeado responsável pela administração dos bens dessa pessoa, ok? Eu tenho uma cliente, por exemplo, nós fizemos a curatela para a mãe dela. A mãe dela tinha Alzheimer e mal de Parkinson, e ela precisava administrar os poucos bens que a mãe possuía, que era uma aposentadoria junto ao INSS, tá bom? E o plano de saúde. Então, a filha precisava cuidar dessa aposentadoria da mãe, representar a mãe junto ao INSS, tá bom? Então, o que nós fizemos? Fizemos essa ação de curatela para que a filha fosse nomeada curadora da mãe. Então, sempre que precisa resolver alguma coisa no INSS, a filha vai lá, leva a decisão judicial e diz, olha, eu sou curadora da minha mãe, eu estou aqui, ela está viva, está aqui a declaração de onde ela reside, que ela está viva, está aqui o plano de saúde dela pago, tá bom? Todas as informações que vocês precisam, quem responde pela minha mãe sou eu. Então, isso é a curatela. É quando o maior de idade, por algum motivo, ele não tem discernimento para os atos da vida civil. Um menor de idade pode ser interditado? Trouxe essa perguntinha. Professora, pode pedir curatela para o avô que não consegue resolver coisas no banco, pagar conta? Sim, pode. Pode sim, tá bom? Pode. Outra dúvida, se o idoso estiver em outra cidade longe de Brasília, um advogado daqui pode pedir? Pode também, pode pedir também, tá bom? Só que eu vou falar isso daqui a pouco, quando você for ajuizar essa ação de curatela. Deixa eu já adiantar, não é? O que vai acontecer com a ação de curatela? Quando o juiz determina a ação de curatela, quando você ajuiza a ação de curatela,
essa é uma ação, então ela vai ter a ampla defesa e o contraditório. A outra parte vai precisar ser ouvida. Então, você precisa indicar onde aquela pessoa está para que ela seja ouvida. Se ela estiver em condições de ir até o juízo, ela vai ser ouvida em uma audiência. Se ela não tiver condições de ir até o juiz vai mandar alguém, provavelmente o oficial de justiça, colher o depoimento dessa pessoa. E aí o próprio oficial de justiça, ele vai se manifestar. Olha, estive lá no lar dos velhinhos, fulano de tal, onde reside a senhora fulana de tal, em conversa com os médicos, pude observar que a velhinha não tinha mais condições, que ela sofre disso. Tentei conversar com a velhinha, mas ela não responde a lógica, as perguntas, ok? Então, você vai ouvir a outra parte para saber se aquela parte, ela realmente está sem as condições plenas, ok? E a outra parte vai ser assistida pela Defensoria Pública, mesmo se ela não estiver em condições de responder. Então, a Defensoria vai fazer a defesa dela com relação a essa ação, ok? Nem que a Defensoria fale, concordo com a curatela, nem que a Defensoria fale isso, mas nós vamos ter nessa ação de curatela a ampla defesa e o contraditório, ok? Então, se você ajuiza a ação aqui, ok? Se você ajuiza a ação aqui, você vai ter de ouvir a outra parte, tá bom? Vai ter que ouvir a outra parte. E se o juiz entender que não cabe curatela, que a parte não está, sim, em condições de pagar contas, ir ao banco, aí você vai perder a ação, vai ter que pagar a sucumbência. Combinado? Tá bom, Micaele? Mas vamos lá, o menor pode ser interditado? Você pode fazer uma curatela em relação ao menor? Vocês conseguem imaginar uma situação em que você vai pedir a interdição de um menor de idade? Estranho, não é? Mas nós temos poucas decisões, ainda é um tema que vai ser mais discutido, mas nós temos poucas decisões permitindo a interdição do menor. Se ele se enquadrar em uma dessas hipóteses de não estar em plena condição ou incapacitado para tomar decisões, o juiz pode conceder, então, a interdição. São pouquíssimas decisões, tá bom? Mas nós já temos decisões favoráveis com relação à interdição do menor. Combinado? E um sociopata, psicopata, você pode interditar um psicopata, por exemplo? Você pode interditar um psicopata? Você pode interditar um sociopata? E aí? Não, tá bom? Por quê? Porque antes o sociopata e o psicopata, eles estavam incluídos lá nas enfermidades mentais, tá bom? E agora nós, com o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, teve assim uma liberação geral. O sociopata e o psicopata, eles passaram a ser consideradas, no âmbito jurídico, pessoas com plena capacidade civil, ok? Capacidade civil plena. O Wagner, que seria um menor com deficiência mental, deveria ser um menor com deficiência mental transitória, tá bom, Wagner? Porque até o menor de idade, quando ele tem uma deficiência mental, quando ele atinge a maioridade, ele passa a ter condições plenas da vida civil. Muito se discutia com relação ao portador de síndrome de Down, ok? Se ele seria
portador pleno de direitos, a capacidade civil plena, se ele teria, já que ele é um enfermo mental por toda a sua vida, como seria? Mas o Estatuto da Pessoa com Deficiência acabou com isso. Até o portador de síndrome de Down, né, assim, o portador de síndrome de Down, quando ele atinge a maioridade, 18 anos, ele vai ter a sua condição civil plena, tá bom? Aqui você teria, sim, esses casos que nós envolvemos, que tem as decisões de interditados, envolvem são alguns casos que envolvem menores com síndrome de Down, tá? São alguns casos, mas são pouquíssimos casos que nós temos do menor interditado. Mas aí são aqueles que possuem uma síndrome de Down muito forte. Eu não sei, eu não sou da área médica, então eu não entendo graus dessas coisas, mas você tem aqueles que são de difíceis tratos. Então, esses você consegue interditar. Seria num caso assim, tá? Mas, em regra, nós não vamos interditar o menor, tá? O menor, ele vai ter um tutor, tá bom? O menor, ele vai ter um tutor, ok? Alguns casos que envolvem crianças com síndrome de Down, num grau bem elevado, aí você consegue interditar essa criança, ok? E o sociopata e o psicopata, eles têm capacidade civil plena, de acordo com o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência. Eles não podem ser tratados como pessoas relativamente incapazes, por exemplo. Tá bom? Você não pode tratá-lo dessa forma. Elas são pessoas atingiu 18 anos, eles vão ter a capacidade civil plena. Então, você não vai interditar o sociopata e o psicopata. Combinado? E aí nós entramos na tutela especial. Nós vamos ter duas tutelas especiais. A tutela especial do nascituro, tá bom? Então, ele vai ocorrer quando o pai dessa criança falece e a mãe dessa criança não tem poder familiar. Tá bom? Então, o pai da criança falece e a mãe dessa criança, ela não tem poder familiar. Tá bom? O juiz, por exemplo, tirou o poder familiar com relação a essa mãe. Ok? Isso pode acontecer? Pode. Então, vai ser nomeado um curador que vai administrar os bens daquele nascituro, daquele bebê que ainda não nasceu. Ok? Então, nós vamos ter, nesse caso de falecimento do pai e a mãe grávida não ter o poder familiar, a possibilidade de nomeação de um curador para administrar os bens dessa criança que ainda não nasceu. Ok? Isso aqui é com base naquela teoria conceitualista. Aqui é uma das poucas hipóteses que nós temos no Código Civil, a garantia dos direitos do nascituro, tá bom? Com base na teoria conceitualista. Nos demais casos, nós vamos ter a teoria natalista, de que a vida mesmo começa com o nascimento, tá? De que a vida civil começa com o nascimento. A teoria conceitualista vai falar que os direitos do bebê já começa desde o momento da concepção. Aqui, no caso da curatela especial, vai ser uma situação como essa. Nós vamos garantir os direitos daquele bebê que ainda não nasceu. Bom? E a outra hipótese, eu falei no caso da tutela, é a tomada de decisão apoiada. Ela vai substituir o instituto da curatela para aqueles que eram antes do Estatuto do deficiente, da pessoa portadora de deficiência, aqueles que eram considerados relativamente incapazes. Então, agora eles passaram do rol de relativamente incapazes para absolutamente capazes, quando eles fazem 18 anos. Então, você não tem mais a figura da curatela para esses deficientes. Por exemplo, uma pessoa que
sofreu um acidente e ficou paralítico, ela, para a legislação civil, ia ser relativamente incapaz. Então, você tinha que nomear um curador para administrar os bens daquela pessoa. Mas ela trabalha, ela pratica esportes, ela tem uma vida social, tudo. Mas antes do Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, antes ela era considerada relativamente incapaz. Então, você tinha que ter um curador. Agora, com a legislação, o novo estatuto, as decisões financeiras mais complexas, essa você precisa de alguém para auxiliar e não para tomar a decisão pela pessoa, ok? Então, a curatela especial, ela vai existir no caso, então, do nascituro, quando o pai falece e a mãe grávida, ela não tem o poder familiar, ela perdeu esse poder familiar por algum motivo, e também no caso da tomada de decisões apoiadas, que vai substituir para aqueles deficientes, seja deficiente mental, deficiente físico, que antes era considerado pelo código relativamente incapaz, mas que agora eles são absolutamente capazes, mas que naqueles aqueles assuntos patrimoniais mais complexos, mais difíceis, que envolvem um valor maior de dinheiro, eles podem ter auxílios de outras pessoas. Ok? O menor já tutelado que se torna viciado precisa ser curatelado? Sim, Bárbara, precisa. Tá bom? Porque no momento em que ele atinge a maioridade, ele encerra a tutela. E aí você precisa da curatela, tá bom? Então, o menor já tutelado, se ele se tornar viciado, ele vai passar, então, para uma curatela. Combinado? Ok? Então, ele começou ali, ele era órfão, ou ele não tinha pais, ou ele não tinha ninguém com o poder familiar, para exercer o poder familiar sobre ele, e ele tem bens, ele vai ser tutelado. Ele atingiu a maioridade, encerra o instituto da tutela, porque o da tutela é só para menores de 18 anos não emancipados. Atingiu 18 anos, ele vai ser, a partir de agora, curatelado. Beleza? Aí, como eu já falei, nós temos essa ação de pedido de curatela. Quem pode pedir, ajuizar essa ação de curatela? O cônjuge ou o companheiro, parentes ou antigos tutores, tá bom? Ou tutor também pode pedir a curatela. Eu falei agora há pouco, né, na possibilidade de um tutor também pedir a curatela. Então, ele pode pedir, tá bom? Nós podemos ter um representante de entidade que essa criança esteja, tá bom? Então, digamos que essa pessoa, criança não, né? Digamos que essa pessoa já esteja numa instituição, tá bom? Ele já está abrigado numa instituição, mas não tem ninguém para administrar os interesses desse maior de 18 anos que está nessa instituição. Você pode, como representante dessa entidade, ajuizar uma ação com pedido de curatela, tá bom? O Ministério Público também pode ajuizar a ação de curatela, ok? E aí, nesses casos, nós vamos ter a nomeação de um curador especial, tá? Então, quando o Ministério Público ou o representante da entidade, eles ajuizam a ação de curatela, o juiz vai nomear um curador especial, tá bom? Então, como eu disse para vocês, vai ser garantida a ampla defesa e o contraditório. A parte curatelada, o curatelado, ele vai ter o direito de ser ouvido com relação àquela curatela, ele vai poder se manifestar. Se ele não puder ir até o local, até o juízo vai até ele, então o juiz vai mandar alguém ouvir o curatelado, ou ver a situação em que o curatelado se encontra, tá bom? Às vezes a pessoa não consegue, já está lá o vovozinho que já está, às vezes, acamado, ele não tem condições de
de sair, ou ele não tem discernimento para ir, então o juiz vai mandar alguém lá ver o vovozinho, tá bom? Então, quem pode ser curador? Tá? Aqui, ao contrário da tutela, que nós tínhamos a curatela, lá na tutela nós tínhamos a tutela exercida como um direito personalíssimo e indivisível. Aqui na curadoria, o juiz pode escolher 2 pessoas para serem curadoras, 3 pessoas para serem curadoras. Aqui a curadoria ela pode ser compartilhada, ok? E ela também pode ser limitada. Enquanto lá na tutela você administra todos os bens, você administra a vida civil daquela criança como um todo, aqui na curatela, o juiz pode estabelecer limites. A interdição pode ser relativa. A interdição pode ser no sentido de que, olha, o senhor está bem, mas olha, o senhor não vai poder mais fazer trabalho de banco, tá bom? Esquece, o senhor não pode mais pagar a conta e o senhor não pode ir ao banco. Mas todas as outras coisas o senhor pode fazer. O juiz também pode determinar isso para o interditado, tá bom? Quem perguntou aqui? A Micaele. Digamos, por exemplo, que o seu vovozinho lá, ele esteja lúcido para algumas coisas e não esteja bom o suficiente para pagar a conta, para resolver assunto de banco. O juiz pode determinar, então, que a curadoria, a curatela, ela vai ser relativa, só para resolver assuntos bancários, só para pagar contas, só para resolver assuntos relacionados ao INSS. Ok? Então, aqui na curatela, ao contrário da tutela, que é ampla, aqui ela pode ser relativizada e aqui ela pode ser compartilhada. Quem são os curadores legais legítimos? Cônjuge e companheiros que não estejam separados, nem divorciados. Separado de fato, nem divorciado. Então, o cônjuge e o companheiro que vive junto, esse é o curador legal legítimo. É aquele que o juiz sempre vai chamar para ser o curador. A Micaela aqui, nesse caso, continua a mesma conta bancária? Não. É tudo no nome do curatelado, tá bom? A única coisa que vai acontecer é que o juiz vai oficiar os bancos, ele vai oficiar os bancos, ele vai oficiar o Detran, ele vai oficiar, um aviso geral para todas as entidades, dizendo que a partir daquele momento, aquela pessoa está sobre a curatela de outra, tá bom? Então, por exemplo, se o seu avô chegar ao banco para sacar um dinheiro, ele não vai poder fazer isso mais, porque o banco vai ser notificado de que agora ele está impedido de fazer aquele ato e que o curador, o fulano de tal, é que tem autorização para sacar na conta dele, pagar na conta do seu avô, tá bom? Não muda nada de banco. A única coisa é que a figura do seu avô não é mais a responsável por resolver esses pepinos, tá bom? Mas continua sendo a conta do INSS do seu avô, continua sendo a conta bancária do seu avô, tá? Continua a conta de luz no nome do seu avô, tá? A conta de telefone no nome dele, a casa no nome dele, nada muda. A única diferença é que agora alguém vai ser responsável por pagar as contas, por sacar o dinheiro na conta dele, por representá-lo lá junto ao INSS, se precisar levar algum documento, tá bom? Então, é esse curador que vai resolver os problemas pelo seu avô, já não vai mais ser seu avô, ok? E aí os bancos são notificados em relação ao novo curador. A pessoa que agora é responsável pela administração desses bens. Combinado? Então, quem são os curadores legais legítimos? Em primeiro lugar, o cônjuge ou o companheiro que esteja junto, casado ainda, tá? Separou de fato,
já não entra mais como curador legítimo. Os ascendentes também são curadores legais legítimos e os descendentes, ok? Sempre do mais próximo para o mais remoto. Então, o descendente mais velho, depois o segundo descendente mais velho, depois o terceiro, o quarto e por aí vai. Tá bom? E também, se não tiver nem cônjuge, nem ascendentes, nem descendentes que possam exercer a curatela, o juiz vai determinar, então, um curador dativo, alguém que vai ser responsável por administrar os bens desse maior de idade que esteja incapacitado naquele momento. Então, como eu disse para vocês, nós temos limites. Quando nós falamos nessa entrevista, é justamente para o juiz ter noção de que em que pé está a consciência daquela pessoa, ok? Até que tanto da vida civil plena aquela pessoa consegue fazer. Então, por isso a entrevista. Se o seu vovozinho ele está lúcido, ele está bem, mas ele é, por exemplo, passado a perna lá no banco, o povo faz com que ele faça empréstimo, isso está causando um prejuízo, mas ele é lúcido para outras coisas, o juiz, então, vai estabelecer lá, com base nessa entrevista, quais os limites para essa interdição, ok? Mas se ele está, por exemplo, acamado, ele não tem... ele está numa situação vegetativa, por exemplo, e aí ele não tem como se manifestar em nada, aí nós teremos uma interdição mais ampla. O Wagner, o laudo médico ajuda, ele vai ajudar, por exemplo, quando você for peticionar a ação, para dar provas, que nós já sabemos que compete ao autor da ação apresentar os fatos constitutivos do seu direito, não é verdade? E ao réu os fatos extintivos, impeditivos e modificativos. Então, o autor, ele vai ter que comprovar que aquela pessoa está numa situação, você tem um laudo médico, você vai comprovar que por meio de um laudo médico, aquela pessoa está em determinadas condições. Mas a entrevista, ela também é fundamental, porque é ali que o juiz vai ter contato com a pessoa, ok? É ali que o juiz vai saber se aquela pessoa realmente condiz com o que está no laudo médico. Se eu falo, por exemplo, olha, eu estou aqui com um laudo médico, esse médico aqui, que é muito meu amigo, fez um laudo do meu marido ganhou na Mega, sabe na quina de São João? Meu marido ganhou na quina de São João. Então, agora, eu tenho um amigo que é médico, meu marido ganhou na quina de São João, né? Então agora eu quero usufruir do dinheiro da quina de São João. É verdade, tá, gente? Ele ganhou. R$2 e alguns centavos, mas ele ganhou. E eu quero usufruir desse dinheiro. Então, eu vou com esse meu amigo e peço para ele fazer um laudo dizendo que o meu marido está pródigo, que o meu marido está gastando todo o dinheiro que ele ganhou na quina de São João. Ok? Meu marido vai ser jus à ampla defesa e o contraditório, e o juiz vai determinar uma audiência para ser ouvido. Aí ele vai chegar e vai falar, olha, na verdade, quem está ficando aí pródigo é minha mulher, que está gastando dinheiro demais. Eu não. Eu ganhei R$2 na quina de São João. Então, o que eu vou comprar com R$2? Não dá para comprar muita coisa. Ok? Então, essa entrevista vai ser também para o juiz poder estabelecer esse limite para a curatela. Tá combinado? Alguma dúvida com relação à curatela? Então, na tutela, nós temos uma pessoa designada para cuidar dos bens do menor de 18 anos não emancipado. Aqui na curatela, nós vamos ter a indicação de alguém para cuidar dos bens do maior de 18 anos, ok? Que em determinado momento não esteja exercendo de forma plena sua capacidade civil.
ok? E aí, por fim, nós chegamos na guarda. A guarda, ela vai existir para os menores de 18 anos, ok? Essa guarda que trata o ECA, lá no 33 até o 35 do ECA. Então, é o exercício do poder de família sobre determinada criança menor de 18 anos, tá bom? Então, a guarda, ela vai existir, é outro instituto assistencial que ela vai existir, ok? Para a inserção de uma criança ou de um adolescente em uma família substituta, ok? Aqui é diferente de tutela e aqui é diferente de curatela. É diferente de tutela, por quê? Porque aqui não envolve o interesse patrimonial. Essa criança pode não ter nenhum bem, ok? E essa criança vai ser inserida em uma família substituta. Então, essa família substituta, os pais nessa família substituta, eles precisam ter condições e deveres e direitos para poderem cuidar dessa criança que vai ser introduzida nessa família substituta. E então, nós teremos um instituto da guarda, ok? Então, a guarda é a colocação da criança ou do adolescente em família substituta, tá bom? Possível quando a sua família, por algum motivo, se desintegrou. E aí essa criança ou esse adolescente é colocado em situação de risco, ok? Então, a criança é colocada em situação de risco, essa família se desintegrou, você precisa tirar aquela criança daquele local de risco, ok? E você vai colocar essa criança numa família substitutiva. Só que, quando você coloca essa criança em uma família substitutiva, os pais dessa família substitutiva, eles precisam de poder de família com relação a esse menor. É quando surge, então, o Instituto da Guarda. Tá bom? Então, a guarda, ela destina-se a regularizar a posse de fato dessa criança. E ela vai existir em dois institutos. No Instituto da Tutela, então, na tutela, você também pode pedir a guarda dessa criança, e você também pode pedir na hipótese de adoção. Ah, professora, mas eu quero a guarda daquela criança, mas eu não quero adotar. Então, você só pede a guarda. Até teve um caso aqui de um rapaz que veio fazer um serviço aqui de luz aqui em casa, aí eu converso demais, né? Aí eu perguntei para ele, e aí sua família, você tem filhos? Ele, eu tenho filho, e tem uma moça de 16 anos que mora lá com a minha família, ela é uma moça muito boa, eu queria até ver como que faço para regularizar a adoção. Eu falei, mas você quer adotar? Ele, eu não sei se porque eu falei, se você adotar, ela vai passar a ser sua filha, vai ter os direitos. Ele, não, eu só quero, porque a minha mulher não consegue matriculá-la na escola. Eu falei, então, você quer a guarda dessa criança, tá bom? Esse é o Instituto da Guarda. É uma criança que está numa família substituta. Essa criança, os pais nessa família substituta precisam exercer o poder familiar sobre essa criança, mas não conseguem. Tá bom? Então, você precisa da guarda para que a guarda, esse Instituto da Guarda, lhe dê o poder familiar. Tá bom? Então, isso é guarda, tá? Quando nós tivermos maiores de 12 anos, a criança sempre vai ser ouvida, porque há, com relação à guarda, o interesse, tá bom? Prevaleceu o interesse da criança. Na guarda, nós também vamos observar e vamos respeitar a etnia da criança
e as crenças que aquela criança estava submetida. Isso vai ocorrer muito quando nós tivermos guarda, por exemplo, de crianças que cresceram em comunidades quilombolas e crianças indígenas. Quando essas crianças são afastadas dessas comunidades, seja comunidade quilombola ou uma comunidade indígena, as crenças e a etnia dessas crianças precisam ser respeitadas. Ok? Então, você não pode simplesmente impor à criança nova forma de pensar, nova cultura, nova religião, por exemplo. Você precisa respeitar essa ideia, ok? Então, sempre a criança que é maior de 12 anos, ela também vai ser consultada com relação a se ela quer ou não viver naquela família substituta. Ok? Quais são os deveres que pressupõem com a existência da guarda? A mesma coisa do poder familiar, tá bom? Então, os mesmos deveres que você tem com relação aos filhos no poder familiar, nos seus filhos legítimos, você vai ter com relação à guarda. A guarda vai ser lidada também esse poder familiar. Aquela criança que está sobre a sua guarda, ela passa a ser seu dependente. Ok? E nada impede, por exemplo, que com a guarda você receba alimentos daquela criança. Por exemplo, digamos que a criança foi afastada do lar, tá bom? Era um lar, pais de, digamos, condições financeiras razoáveis, mas eles viviam numa situação, as crianças viviam numa situação de violência, seja por parte do pai quanto da mãe, tá bom? O Estado vai tirar aquela criança do poder daqueles pais, vai tirar o poder familiar daqueles pais e vai deixar aquela criança sob a guarda de uma família substituta. Ok? Mas os pais daquelas crianças, eles têm condições de pagar alimentos? Tem. Então, o juiz pode, inclusive, determinar que aqueles pais paguem os alimentos para aquela criança que está na sua guarda. Ok? Então, a guarda, ela vai ser, no primeiro momento, provisória, e ela pode se tornar definitiva. Então, a guarda, ela é, no primeiro momento, provisória, e ela pode se tornar definitiva. Ok? Quando você está tanto na guarda provisória quanto na guarda definitiva, a pessoa que detém a guarda, ela detém o poder familiar sobre aquela criança. Tá bom? Então, ela tem de prestar assistência material, moral, educacional, ok? Confortar essa criança, defender essa criança com relação a outros, ok? O mesmo poder familiar em relação aos filhos legítimos, quem tem a guarda também exerce sobre a criança ou adolescente sob sua guarda, ok? E também, se os pais tiverem condições, os pais biológicos deverão arcar com os alimentos. Combinado? A guarda provisória, ela normalmente vai ocorrer quando você faz o pedido de adoção. Então, quando você faz um pedido de adoção, você tem, por um determinado período, a guarda provisória. Essa guarda provisória, ela não é transformada em permanente, porque com a sentença transitada em julgado da adoção, você vai ter uma filiação, ok? Então, cuidado, na adoção, você não vai ter a guarda provisória, você não vai ter a guarda definitiva, mas você vai ter a guarda provisória. No momento em que você tem a sentença transitada em julgado, você passa a ter a filiação. E ali nós vamos ter, então, a guarda do âmbito familiar. Ok? Quando você tem a guarda provisória, ela ainda não é a guarda com relação que os pais têm com relação aos filhos. Ok? Ah, mas professora, eu não quero adotar, mas eu quero poder cuidar, como disse o moço que veio aqui em casa, o eletricista. Não, mas eu quero poder cuidar, minha mulher quer poder fazer a matrícula da menina na escola, a menina é uma moça muito boa, nós queremos ajudar e tudo. Então, você vai pedir uma guarda
definitiva dessa criança. Você vai começar com a provisória, quando a sentença transitar em julgado, você passa a ter uma guarda definitiva e vocês vão ser os responsáveis pelaquela criança. Ok? A guarda pode ser revogada? Pode. Ela pode ser revogada a qualquer tempo. Ok? Ela pode ser revogada a qualquer tempo, se o juiz determinar. Mas essa é uma decisão, como sempre, motivada. O Ministério Público vai ser ouvido e nós sempre vamos prezar pelo melhor interesse da criança. Então, a criança ou o adolescente, a criança maior de 12 anos, sempre vai ser ouvida com relação à guarda, se ela tem interesse ou não com relação àquela guarda. Ok? Alguma dúvida com relação à guarda? Então, a guarda é um instituto assistencial que está fora do âmbito familiar, não é a guarda que o pai exerce sobre o filho. Aqui é quando um terceiro exerce sobre determinada criança, tá bom? Essa guarda pode ser anterior a um processo final de adoção, ok? Ou não, pode ser só uma guarda provisória e depois se tornar uma guarda definitiva. Ela pode ocorrer também no caso da tutela, o tutor pode, por exemplo, também ter a guarda dessa criança, o juiz pode determinar também a guarda dessa criança, mas nós não vamos falar em tutela se o menor não tiver bens, ok? Então, se aquela criança não tem bens a serem administrados, nós só vamos tratar da guarda. Se aquela criança tem bens, nós vamos tratar da guarda e dos bens daquele menor, ok? A guarda pressupõe um verdadeiro exercício do poder familiar, então a pessoa, esse terceiro que detém a guarda dessa criança, seja a guarda provisória ou seja a guarda permanente, ele detém o poder familiar, então todos aqueles deveres e direitos que os pais detêm sobre os filhos também vão valer para essa criança que está sob sua guarda, ok? Essa criança é seu dependente. Cabe pensão alimentícia se os pais biológicos tiverem condições de arcar com essa pensão alimentícia, e ela também pode ser revogada a qualquer momento. Beleza, pessoal? Alguma dúvida com relação a tutela, curatela e guarda? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum amigo que está com algum problema? Agora é a hora da consultoria grátis. Vamos lá, agora é a hora da consultoria grátis. Agora é a hora. A Micaele já tirou todas as dúvidas dela, né, Micaele? Que vocês vão ver que a curatela é muito comum. A curatela é muito mais comum do que a tutela, tá bom? A curatela é muito mais comum, porque nós temos muito mais pessoas com mais de 18 anos que precisam ser interditadas, tá bom? E é algo que você vai fazer com muita frequência. Você vai fazer, então, esse pedido de curatela com mais frequência na sua vida prática como advogado. É o que você vai fazer mais do que uma tutela, tá? Porque a tutela pressupõe que a criança seja órfã e que tenha bens. Então, já é algo um pouquinho mais difícil, tá, de acontecer. Não é impossível, claro, senão o Instituto Jurídico não existia. Ela existe, mas ele é muito mais difícil de ocorrer do que, por exemplo, uma curatela. A curatela é algo extremamente comum, corriqueiro, ok? Meu irmão, por exemplo, quando sofreu um acidente, ele sofreu um acidente tem 1 ano, sofreu um acidente de carro, foi um acidente muito grave, ele ficou 30 dias em coma. Nós tivemos que fazer uma curatela. Na verdade, ele ficou 15 dias em coma, aí ele acordou e ficou mais 15 dias no hospital. Nós precisamos, na época, nós fizemos uma curatela para ele, porque tinha que pagar conta, tinha que tirar dinheiro do banco, tinha que pagar as coisas do filho dele, então tinha muitas coisas que nós precisávamos fazer
para ele nesse período que ele ficou impossibilitado. Então, nós fizemos a curatela. Ele, na época da curatela, ele ainda estava em coma, então o juiz mandou o oficial de justiça ir até a UTI para saber se ele estava mesmo na UTI, tá? Então, o juiz mandou, aí o oficial de justiça entrou na UTI, foi lá no hospital, intimou, foi no hospital, informou que ele era oficial de justiça, que tinha essa ação, ele foi até a UTI, vestiu a roupa, viu o meu irmão, comprovou que era o meu irmão, e aí atestou, dizendo, olha, realmente ele está em estado grave aqui na UTI, está em coma, ele não tem condições de exercer os atos da vida civil, fez tudo lá, e o juiz concedeu, então, a curatela. Com essa decisão judicial, a minha irmã, que foi nomeada curadora, conseguiu resolver todas as questões burocráticas. Depois que ele saiu da UTI, nós pedimos a prorrogação da curatela por mais, acho que 30 dias, depois prorrogamos por mais 30 dias, e o juiz manteve a curatela por 6 meses. Depois de 6 meses, meu irmão mesmo peticionou, pedindo pela extinção do processo, e aí teve a extinção do processo. Então, é assim que funciona uma curatela. Ela é muito mais comum do que nós possamos imaginar. Ela acontece, então, todos os dias. Ok? Alguma dúvida com relação a tutela, curatela e guarda? Não? Então, lembrando, hoje é a nossa última aula, sentirei muita falta de vocês, tá? Eu vou deixar um vídeo, eu vou deixar amanhã uma listinha de exercícios, eu vou escolher as questões mais difíceis, vou responder, vou fazer um videozinho das questões mais difíceis, vou responder como uma aulinha de revisão. Já disse, Wagner, tem que pedir para o chefe. E, Wagner, eu não esqueci que você tem ponto extra, tá bom? Wagner tem ponto extra, porque ele participou das aulinhas do ENAD e fez perguntas lá nas nossas palestras, não foi da Semana Jurídica, então ganhou ponto, eu não posso esquecer. Letícia, sim, eu vou passar uma lista de exercícios para vocês. As mais difíceis, as questões mais difíceis, eu vou responder, vou fazer uma aulinha de revisão respondendo exercício, tá? É por isso que eu vou escolher as mais difíceis para responder para vocês. As mais fáceis eu vou deixar só o gabarito e aí vocês só conferem, tá? Mas aí eu vou colocar no Moodle, tá? Eu mando uma mensagem lá no Moodle o dia que eu colocar a listinha de exercício com o vídeo e aí você assiste quem quiser. Lembrando, então, que na nossa segunda, as mais fáceis vão para a prova, não é? Sei não, tá? Não sei. Não sei. Então, lembrando, eu vou começar a corrigir a atividade de vocês. Desculpa. Eu vou começar a corrigir as atividades de vocês, aquela valendo 4 pontos. Conforme eu for corrigindo, eu vou respondendo, tá bom? Você vai fazer a prova semana que vem. Lembrando, a nossa prova começa 19h15 em ponto, tá bom? E ela encerra às 10 horas, às 10 horas o sistema fecha. Então, quanto mais cedo você começar a fazer a prova, mais tempo você vai ter para fazer a prova. Então, se você começar às 7h15, você vai ter até 10 horas. Então, você vai ter 2 horas e 45 minutos. Se você começar às 8, você vai ter 2 horas. Se você começar às 8h30, você vai ter 1h30 para fazer a prova. Se você começar às 9, você vai ter 1 hora. Se você começar às 9h30, você só vai ter 30 minutos para fazer a prova. Tá bom? Então, comece a fazer a prova mais cedo. A nossa prova que é a primeira mesmo, não é? A nossa prova é a primeira prova de vocês. Vão ser questões de marcar X. Combinado? Então, no mais, pessoal, um beijo.